Sumala é uma lenda urbana da Indonésia, de uma zona de Semarang, que continua ainda hoje Bem a viva. atormentar Sim, sim. a população. Este filme está disponível na Netflix, é um filme da Indonésia e saiu o ano passado. Uhum. E hoje vamos fazer uma pequena análise deste filme. A nossa experiência neste mito. Nanti mau dikasih nama siapa? Kumala. Satu lagi, Sumala. Ora bem, em Somala, nós somos logo apresentados a este mito, a esta lenda que atormenta aquela zona do Java, do Sumarang, que nota-se que é como para nós a história do papão. Nós até vemos logo os avisos de que quando saís da escola vai direto para casa, um bocado o típico, à noite não saíres, esse tipo de coisa. Também Sim, são sim. crianças, não Não será comer muito laranjas típico. à noite. Exato. Não comer depois de rapar o cabelo, ou ao contrário, uma cena assim do género. Também eu já vi muitas coisas do género. Pronto, mas neste caso, tudo à volta da- desta lenda, deste mito, que atormenta aquela região da Indonésia há provavelmente milénia. Muito provavelmente, séculos de certeza. Uh, Depois, este filme foca-se muito na história particular da nossa personagem principal, que quer ser mãe, quer, de certa forma, propagar a riqueza da família, porque estamos a falar de uma família que é praticamente real, ou até Uhum. propriamente real, e quer manter vivo o legado, digamos assim. Só que, para tal, faz o acordo com um intermediário do diabo, não é? Uma bruxa, e com todos os negócios que fazes com o diabo, assumo eu, nunca fiz nenhum, que se saiba, alegadamente, há sempre um custo. O podcast não está a dar, por isso não está a Não está a resultar. resultar. É noutras zonas da minha vida. Pronto, e então há sempre um custo. Neste caso é-lhe apresentado o custo à cabeça, que é, ela vai ter gêmeas, uma muito bonita e muito encantadora e outra nem tanto. Portanto, é um bocado por aí. O filme, no fundo, ou seja, o setup acaba por ser este. É isto que nós somos apresentados à lenda, vemos as consequências dessa própria lenda e os extremos a que as pessoas vão por causa não só da lenda, mas também de todo o panorama religioso que aquela zona, principalmente o Sudeste Asiático, tem para com mitos, demónios, diabos, figuras religiosas no geral. Uhum. E acompanhamos depois a história, não é, das gêmeas que dão à luz neste caos, que é Que são dadas à Somala, luz, não que dão são à dadas, luz. sim, sim, que são dadas à luz, que é Somala e Kumala, protagonizadas pela Michaela Rose Healy, ou seja, as duas personagens, que é algo muito típico, e pronto, é basicamente este o panorama de caos que temos. Sim, tu tens. Quando a mulher faz o pacto com esta bruxa, é dito que ela tem cuidado das duas até aos 10 anos e da mesma forma, ou Uhum. seja, cuidar bem Sim. e educar. E à nascença, uma delas, aquela que é mais feia Uhum. ou não tão bonita, Certo. é morta pelo pai e a Kumala, então, é educada, mas não como pretendido. Uhum. E ela tem uma deficiência no braço, na zona do braço, de Sim. movimentação do pescoço. É. E então os miúdos gozam com ela, não sei o quê, e os pais. A mãe quase que não pode fazer nada. Acho que é mesmo aquele. É o típico família realeza, ou a realeza que nós temos ideia, Uhum. que Sim. é. Não é só uma ideia, não é? Está documentado. Sim, pá, não Mas sim, sei. sim, sim. Que é. Só vemos quanto vezes 8. Exatamente, exato. E os pais se- eh, testemunham estes Uhum. acontecimentos dos miúdos da rua a gozar com ela e não fazem nada e aquilo é quase sentem vergonha. É isso. Esse foi o que mais se notou desse tipo de Uhum. realeza. Porque a mãe nota-se que há ali aquele enternecimento da mãe, mas ela lá está,
não tem poder na relação, não é? Exato. Quem tem é o pai, é o rei, não é? Portanto, acaba por não poder fazer nada. Mas também não se nota gigante esforço. Sim. Percebes? Portanto, acho que ela vive ali um bocadinho na dualidade. O pai não. O pai claramente não tem qualquer tipo de respeito, até que, entre aspas, mereça o respeito dele. Acho que é assim que funciona. Sem dúvida Sim, nenhuma, assim. sim. Pronto, o filme basicamente é a história, nós não vamos dar assim muitos Grandes spoilers, spoilers, quase nenhuns. Vamos fazer um esforço. Sim, sim, sim. Mas pronto, o filme é esta lenda urbana. Tipo, titim por titim. Sim, não inventa muito, não cria grandes, sei Sim. lá, caminhos apertados. Isto é o que nós achamos que esta lenda é, ou teoricamente está documentada no povo, Sim. e é isto que são as consequências sem dúvida nenhuma. E o filme nisso acho que é bastante consegue entregar bem a mensagem, não? Sim. E com todos os elementos que nós gostamos deste tipo de coisa. Sim. Opá, e lá está, também já falamos disto offline, Uhum. que também foi o primeiro filme, acho que não tenho ideia de ter visto outro filme indonésio, Também não. e pá, admirou-me a produção. Sim. Acho que não sei quantas rúpias é que custou. Pá, mas, Foste validar que era mesmo rupias na Indonésia, então isto pode correr muito mal. Mas sim, eu percebo o que é que quer temos dizer. o Apu a comentar. Exato. Olha, hum, sim, opá, acho que teve um bom trabalho de produção. Uhum. Claro, uma falha ou outra, mas já lá vamos. Mas, pá, não estava a contar com tanta. É como eu. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que este filme surpreendeu-me muito por causa disso. Yeah. Que é, pronto, se calhar, não quero dizer que seja preconceito, é mesmo só porque eu nunca tinha visto Sim, nada do é género. isso. Não... Percebes? E eu já falei aqui, a minha única experiência com o cinema asiático, que não é o coreano a nível de terror, porque pronto, é um cinema um bocado incontornável, foi mesmo a produção indiana do Sister Midnight. Sim, E agora temos o Sumala até mesmo ano por acaso, uma produção indonésia. E acho que foi daquela, e sem saber absolutamente nada de como é que costuma ser um filme indonésio. uhum, Como é que costuma ser um filme de terror indonésio. Nem sei se é bem uma cena. Percebes? Na pesquisa para este episódio acabei por perceber que até há um mercado para isso. E o próprio o Rizor Malanav, teria que ver o nome dele, do Sumala acabou por fazer também muitos filmes do género. sim. Portanto, já é, aliás, na Indonésia, no Sudeste Asiático, uma figura bastante conhecida de filmes de Ok, terror. sim. Eu estive a ver a Sim, filmografia dele, tem exatamente. muito catálogo, Portanto, sim. claramente abrimos aqui as portas Yeah. a muita coisa. E eu acho que o que me surpreendeu ainda mais foi mesmo isso de. Para uma produção que aparenta ser low budget, Uhum, ok? Mas acredito que se calhar no meio do cinema de terror indonésio seja um budget até bastante bom. sim. Depois é preciso perceber a comparação. Acho que me surpreendeu pela positiva, apesar de, claro, nota-se que é low budget, sim, em algumas partes. Sim, sim. É é quase uma localização, Sim, sim, sim. percebes? Aquilo que quase podia ser one take. Sim. Sim, pá, mas pô, lá está, é isso, admirou-me ser. Porque também, como não tenho experiência, digamos assim, com filmes indonésios, pá, foi um filme muito obscuro, assim, Sim, muito sim. dark. Tem cenas que te E acho que põem mesmo, sim, desconfortável, acho eu. sim, sim. Tens uma representação de uma lenda urbana e é uma cena muito macabra, meu. Uhum, uhum. A origem da A história, origem é percebes? macabra. O que vai acontecendo é macabro. Há uma nota que eu quero dar depois, mas quando estivermos a analisar se calhar a parte mais técnica. Mas é isso, com ou sem gore, há Uhum. momentos que deixam desconfortável. Sim, Sim, sim. sim. E a parte da cultura, Uhum. percebes? Como é que. Lá está. É uma coisa. Também é um desafio de ver assim filmes que não estamos Fora da habituados. nossa esfera, sim, completamente. Exatamente. Que Sim. é a cena cultural. Uhum. O choque cultural para connosco, Sim, sem porque dúvida, nós sim. não sabemos como é que eles seguem certas determinadas. Normas, princípios. Sim. Uhum. Sim, E isto completamente. trazer o Stomala, tipo, olha, é uma rapariga que não. Para aí a. É, complicar a vida a muita gente. Yeah. Porra, meu, É quem é surreal, é surreal. que.
nós anda-te meninos, olha, se comes laranjas à noite, morres. Exato. Vá lá. Ou então o bicho-papão, ou o homem da meia, também já ouvi quem usava isso. O Não homem da meia. conheço. O homem do saco, desculpa, o homem do saco. Ah, O homem da meia. Eu vou-te explicar porque é que eu me lembrei do homem da meia. Porque quando a minha tia fazia isso, ela vinha à cozinha para eu comer a sopa com uma meia na cabeça. Por isso é que eu agora estava a confundir. ok. Mas sim, é isso, o homem de saco. Para os pais preocupados com o que eu acabei de dizer, eu era uma péssima criança. Portanto, no geral, isto até é soft. Eu merecia muito pior. Não, mas muito honestamente, eu acho que foi isso que, tirando, lá está, produção bem surpreendente, Uhum. para aquilo que eu estava à espera, ou o facto de não estar à espera de nada, na verdade, mas também o facto de o choque cultural, que se calhar até me deu mais vontade de ver mais filmes, não só dele, mas Sim, de sim. outros realizadores Acho da que vais Indonésia tropeçar e sempre Índia. nele. Parece-me que sim. Pelo que eu vi da filmografia dele, parece-me que é muito improvável não. Olha, outra vez ele. Ele tem um filme que eu achei muito engraçado, que é o Adágio. Não sei se passaste por esse na filmografia. Hum, É um filme que eu olhei para aquilo e eu, ui, 9.0 no IMDb? Fiquei bem chocado. Tem 65 votos. Ok. Mas já é respeitável, eu Sim, acho. sim. Eu acho que já é respeitável. Portanto, fiquei muito curioso por esse filme também. Não sei se tem absolutamente nada a ver com o Somala, mas lá está. O Somala, digo isto para dizer que o Somala foi uma boa porta de entrada, na Sim, minha sim. opinião, para o filme indonésio, que eu não conhecia absolutamente de maneira nenhuma. Roy akan mengandung anak kembar yang satu. A destacar no Somala a performance Da Michaela, da Michaela, sim. aquela Rose Healy. Fiquei Pá, muito fã. sim, porque primeiro está a fingir uma deficiência Uhum. e é muito, que é uma deficiência muito estática, não é? Sim, sim, É, sim, tem sim. É aquele limitadora, é problema de limitadora. movimentação. Uhum. E depois está a fazer o papel de Somala. Yeah. E depois já há uma parte no filme que há aqui uma troca de papéis Uhum. quase repentina Sim. da Sim, sim, mesma sim. atriz. É desafiante o facto de ter que fazer dois papéis, isso acho que já é base, ainda é mais da forma como ela teve que fazer e os dois papéis teve que fazer. Yeah. Sim, eu acho que isso foi o que para mim deu a performance top deste filme à Michaela, Sim, porque é o desafio, não só o desafio base, tudo o que ela teve que fazer, ou seja, eu acho que ela já tinha tudo a trabalhar contra ela, de certa forma, mas ela entrega um papelaço. eu acho um e papelaço. pá, uma coisa que eu também devia ter falado, falo agora, do sound design. O design Sim, de som. Porque sim. tens os ossos dela a tremer-se Uhum. todos quando ela está a Não me ajeitar. parece demasiado fake. Nota-se mesmo Sim, que. Ou seja, sente-se que houve trabalho naquela fase. Aliás, eu até acho que há momentos em que o som supera o visual. E o visual tem cenas bastante. Ou seja, tem cenas que não estão tão boas de produção, como já falámos, uhum, mas outras que são realmente até bastante profissionais e boas. sim, Mas o som acho que se destaca o filme praticamente todo. pois. Sim, sem dúvida Sim, nenhuma. é isso. Pá, lá está. Eu acho que é mesmo uma cena. Nós não sabemos como é que eles costumam trabalhar. Claro, claro. E E o então, budget disponível. Isso vai exato. definir muita coisa mesmo. Por isso, às vezes, se calhar vamos ter uma opinião assim, epá, isto se calhar mudava isto, mas se calhar é assim que eles fazem. Pois é isso. E é É assim que isso. eles, ou se estiveres a falar do acting, por exemplo, do pai Uhum. Da da Small. Kumala e Ou da da Small, sim. Somala, do marido da mãe da Kumala, Do primo, da tia, do Rui. opá, é uma performance assim um bocado estranha. É. Mas lá está, eu não sei como é que eles se comportam. Se calhar é Sim, natural. pois é isso. Eu não tinha pensado muito sobre esse lado. Quando Uhum. eu vi o filme foi de género. Ok, isto é mesmo aquele tipo, sabes, aqueles vídeos amadores de Sim. filmes Yeah. asiáticos? Eu penso, ok, isto é claramente, ou das duas uma, ou é uma ótima paródia a isso, Yeah. ou então, de facto, isto é um ator amador e não sei o Sim. quê. Opá, Mas se calhar é verdade, és capaz de ter razão. Pode ser mesmo uma representação realista yeah. daquilo que acontece lá. Sim, porque eu costumo ter isso em atenção quando estou a ver um filme, por exemplo, japonês ou coreano, Uhum. porque há reações que são exageradas. Não é? Se fosse um filme português ou americano e reagisse daquela forma, eu, ei, nunca na vida. Mataram! Pá, mas lá está, é coreano. É E, isso. É. e aquilo é natural, se calhar, para eles. Concordo. Não é se calhar Provavelmente vários é. filmes Sim, sim, reagem da sim, mesma sim. forma. Sim. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Quando estávamos a falar offline, realmente lembrei-me que
faz sentido. Porque para mim foi. Também a verdade é uma, independentemente se aquilo se é realista ou não, a Maquela leva a taça por variedíssimas e muitas outras razões. Mas só achei que pena que é, ela estava a dar ali um papelaço gigantesco e depois eu estava a ver aquele mono e eu Sim. era de género. Como é que tu. Ok, se calhar o budget foi tudo para ela e ela já é uma atriz muito conhecida na área. Não Se pode calhar ir é. à rua sem ser conhecido. Percebes? Tipo, não sei, mas sim, acho que se tivéssemos que dar uma top performance seria a Michaela Rose Healy, sem dúvida nenhuma. Tanto pelo papel como pela performance e acredito que na minha próxima experiência com filmes indonésios é muito provável que a encontre. Sim. Portanto, acho que estou. Eu estava a pensar nisso agora, que é, se calhar, o realizador é tipo o Samuel Jackson Sim, do sim, já Tarantino. percebi. Yeah, uma espécie tipo Scorsese com O DiCaprio, DiCaprio. Yeah, ok. É possível, é possível. Eu só do que vi aqui era o que eu faria. Sim, Eu sim. quero esta rapariga nos Pá, meus filmes sempre. E a nível de realização, este filme, lá está, ok, é mais recente, até tem pá, uma produção até igualável a um Uhum. filme de cultura popular, Ah, sim, sim, pop mainstream, culture. pop culture, yeah. Sim. Sim, em alguns, Por vá. isso, acho que eu gostei muito da Uhum. realização, mas gostava de ver outros Para filmes teres um termo dele. de comparação, Yeah. concordo. Eu também fiquei a pensar nisso e, e em follow-up daquilo que estavas a dizer no que toca a filmes pop culture, o que eu acho que acontece muitas vezes, e eu tenho tido essa experiência a ver filmes fora da nossa esfera comum, do mainstream, é que, sim, nota-se que lá fora, principalmente nestes países sudasiáticos, os budgets são mais curtos, mas por vezes entrega-se material bem melhor, Yeah. muitas vezes até, do que produções de milhões de euros que tu tens hoje em dia. E eu não estou aqui, atenção, quando eu estou a comparar ao Ocidente, eu não estou a comparar, por exemplo, a uma rom-com qualquer que foi feita em 2 semanas e 3 Uhum. dias. Não, estou mesmo a olhar terror a terror. Também não é justo, acho eu, estás a pegar noutros géneros. Yeah. Eu diria terror asiático, terror ocidental. Claro, temos muito mais investimento no terror ocidental, a não ser que estejamos a falar de terror coreano, que acaba por ser também um marco incontornável, e mesmo assim, há muito mais investimento deste lado. Noto que muitas vezes estás a ver este filme do Somala, o Sister Midnight, como é que se chama aquele da ponte de Bridge Curse, o asiático, tailandês. Não é tailandês, Não é tailandês? vietnamita, uma É coisa assim. vietnamita, exatamente. Acho Está que na é. Netflix até. Tu vês esses filmes e pensas, realmente esta produção não é fantástica, mas chegas ao fim e dizes, este filme é melhor do que se calhar os últimos 3 filmes que eu vi Sim, saídos num estúdio qualquer sim, nos sim. Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que isso tem sido um bom balanceamento das coisas. Sim. Pá, lá está também, não sei quanto é que custa. É isso, percebes? Se calhar ele tem, ok, é baixo, tipo, se converteres a moeda, Sim, sim, sim. percebes? Sim, tínhamos sempre que olhar a realidade deles. Independentemente, a única coisa que eu posso falar diretamente é a minha experiência a ver este tipo de Sim, filmes. sim. E Eu tenho estava a tido ver um ótima filme experiência. recentemente e os gajos dizem, e quanto é que desapareceu ele? Pá, 3 milhões de ienes. E eu, 3 euros. Eu tenho sempre essa cena quando eles pegam em. Porque é tudo milhões, esta gente é Yeah. toda rica. E eu fico assim, de género, pô, realmente eu ficava lixado. E depois, estar uma parte mais calma, eu vou fazer o câmbio e eu, ok, uma tosta mista. Mas eu percebo perfeitamente o que é que estás a dizer. Até porque muita gente começou a ter essa noção, se calhar, com o Squid Game. Porque eles falam lá da moeda Pois, e depois aquele dinheiro todo. Como é milhões a malta e realmente é muito dinheiro. Depois yeah. eu lembro-me de ver um gajo a dizer que era: eu fui fazer o câmbio assim, opá, é muito dinheiro, mas não sei se matava por isto. Sim, Estás a ver? yeah, é isso, é isso. Mas lá está, é preciso olhar a realidade das pessoas que lá estão envolvidas, percebes? Sim. Mas sim, não sei se queres acrescentar assim. Não. Há uma coisa, A nível de performance e direção, acho que é mesmo isto. sim, há uma coisa que eu queria falar, isto mais na questão, se calhar, dos elementos Yeah. do terror, que é a transição deste filme entre esferas do planeta. Ou seja, tu falaste há bocado e bem que este filme não é. Ou seja, nota-se o choque cultural que existe, não só para com a nossa vida, mas para com aquilo que nós estamos habituados a ver no cinema, em filmes e afins. E este é um filme que eu sei perfeitamente que seria, se não fosse cancelado, ia ser extremamente censurado aqui. E nem é pelos elementos gore, porque também tens elementos gore aqui. Uhum. É o macabro que estavas a falar há bocado. E eu acho que a transição para
pop culture, digamos assim, do Ocidente, não ia ser ótima. Porquê? Porque isto acaba por ser, sem dar grandes spoilers, crianças a complicar a vida a crianças, Yeah. digamos assim. E este é um tema muito sensível aqui. Por óbvias razões, mas whatever. E depois, este filme mostrou-me o quão à vontade é falar destes assuntos lá, ou daquele lado, que é fotográfico quase, muitas das vezes. Cenas de violência Yeah. que estão incrivelmente produzidas. Chegavas lá, tiravas uma foto, aquele filme de repente é um quadro. E eu acho isso extraordinário, por acaso. Sim, opá, sim, houve a nível. Sim, consigo colocar isso também na parte de realização Uhum. e Sim, direção, é uma mistura das duas coisas, e percebes? direção de fotografia de ok, temos esta cena, como é que. E o gajo cria ali aquele. É aquela fotografia, que é mesmo assim, é um Uhum. estilo, tipo Sim, visto de cima, ou ângulo, assim meio. E é hipnotizante, acho. sim, Acho que sim. sim. Ah, exato, olha, é uma boa palavra. Hipnotizante, por acaso. É isso, para mim foi a cena de a arte envolvida em algo bastante macabro. Ou seja, conseguires ver para lá disso. Mas depois foi mesmo, aí eu cheguei à parte do choque cultural. Yeah. Que é realmente, eu acho que nenhum estúdio europeu ou americano conseguiria entregar isto a um chefe e dizer assim, olha, e fazermos este filme? Eu assim, queres ser despedido? Ontem ou amanhã? Pois, não sei. Há estúdios e estúdios. O que eu estou a dizer é que imagina, Sim. mesmo que fosse aceito e fosse para produção e tudo mais, na altura de fazer o layout deste filme e dar às pessoas e mostrar às pessoas, eu acho que ias receber algumas coisas que se calhar não acontece lá. Pois, lá está. Voltamos à questão Uhum, cultural. é. Mas acho que foi a grande experiência é levantar estas questões deste tipo de filmes. Digo, a grande Sim. experiência ao ver este tipo de filmes. Sem dúvida nenhuma. O CGI é daquelas coisas que é muito típica no cinema asiático de terror. Eu sei que é muito comum usar CGI para tudo que seja uma ferida, sangue, splatters e coisas do género. Mas o CGI é uma coisa que, para começar, já é. Às vezes já há grandes estúdios a fazer a asneira com isso. Uhum. Mas quanto menos budget tens, mais difícil parece-me ser usar CGI. Sim, mas aqui não me chocou tanto. Pois, eu tive Eu uma cena percebo. inicial, sim. Sim, eu percebo, mas aqui não me chocou tanto porque chocou-me mais a ver o Fear Street, Sim, em que sei o que usam é dizer. cenas em que, bro, isto era prático, Sim. E era fácil, fácil. fácil, sim, sim. Não, é CGI. Mas Ok. isso já é preguiça, acho eu. Aqui acredito que seja se calhar mais falta de recurso, porque imagina, efeitos práticos é muito mais bonito, Cara, mas se também pode ser mais A caro. Netflix não podia pagar a. Não, eu acho que isto é feito e depois vendido à Netflix. A Netflix não é o estúdio, percebes? Sim, Ela mas. tem filmes originais na Netflix, é verdade. Mas Pois. este não é um deles. Este é tipo, olha, este filme está a dar. Não, não, este não, estou a dizer o Fear Street, O Fear Street, sim, sim, pensei que estás a falar de mala. Verdade, completamente. Só que o percebes? que eu acho é que no Fear Street é pura preguiça de Hollywood. Isso nós até já falámos Yeah. aqui. Acho que é mesmo só desleixo porque podemos, percebes? Há Sim, dinheiro, o budget dá, então faz qualquer coisa. pois. Percebes? Às vezes é assim, não estou a dizer que é sempre. Nós temos, e já temos falado aqui de filmes que mostram, mesmo no Ocidente, que mostram que há dedicação e que há de facto uma entrega à arte. Mas muitas das vezes também vemos filmes que eu até gostei do filme, mas nota-se que houve aqui alguma preguiça a fazer isto ou aquilo, percebes? No Somala, eu acho que não foi uma questão de preguiça, é uma questão de Ah, isto é o que nós temos sim, sim. e, portanto, vamos dar tudo no resto, Yeah. que é para aquilo se notar menos. E por isso é que eu dou na mesma 2.5, no sentido em que tirou-me um bocadinho a imersão em alguns momentos, Ok. mas rapidamente me voltou a pôr. Eu acho que Sim. isso já é Ok. um Yeah, yeah, talento, yeah, yeah. um talento de trabalhar com aquilo que tu tens. Nem toda a gente consegue, muita gente tem tudo e não consegue trabalhar, como temos muitos casos, infelizmente, em Hollywood, e não só em Hollywood, mas noutros estúdios de cinema. Mas aqui, olha, nós somos um estúdio modesto, humilde, mas temos esta ideia. Vamos tentar fazer o melhor que conseguirmos com o que temos. Eu acho que Somala e muitos outros filmes que já vimos a falar aqui, principalmente dos estúdios mais pequenos, têm conseguido fazer isso. Sim, mas quantas pessoas lá é que percebem de efeitos práticos? Depois não sei, lá está. Tipo, isso não julgo por aí, percebes? Porque Sim. eu não sei. Estou Pois lá estou está, é só. isso. É, Lá está, se é. calhar não foi uma cena de budget, foi uma cena. Nós não temos ninguém, não Sim, temos um Tom Savini, nem um pois. Greg Nicotero. Sim, o Nicotero. O Nicotero devia ir mais vezes lá. Não, mas acho, sim, daria 2,5. Menos do que isso nunca. Se fosse a mudar a minha nota, seria Yeah, sempre yeah. para cima. E acho que. E lá está, fiquei curioso para ver mais filmes dele Sim. e dela.
E mais filmes regionais, sim, porque sim, sim. sem dúvida que tem sido uma Regionais, regionais. Indonésia. Da Indonésia, por exemplo, no caso. Não daquela área. Sim. Não, eu só quero ver. Somala 2. Coela, peraí. Não, primeiro. Não, o Somal vai se tornar o meu destino fatal, estás a ver? Não, imagina, eu quero é ver filmes, por exemplo, o ano passado vimos o Indiana, o Caesar Midnight, este ano já estamos a falar também do Somala, que por acaso vai ser o ano passado, e há muitos outros até que eu já fui apanhando na Netflix, até fui partilhando alguns contigo, uns melhores, outros piores, mas em grande parte isso experiências interessantes no sentido de, primeiro, ver grandes filmes que eu nunca imaginaria que ia ver, e depois ver este tipo de filmes que estávamos a falar agora, que é com pouco, e Yeah. nota-se que há pouco, Sim. fizeram muito. E isso acho que é sempre incrível, em Sim. qualquer arte, na verdade. Sim. E despedimos então com uma nota positiva Sem dúvida, sim, para sim. o Somala. Vejam, para quem não viu, recomendamos. Sim. O defunto Uma recomenda. recomendação de O defunto recomenda. Temos de arranjar aqui um stamp. carimbo. O defunto recomenda, sim. É pedir à ilustradora. Hum. Pronto, se virem o filme, deixem nos comentários o que é que acharam, se concordam com a nossa opinião ou se somos só simplesmente uns burros. Que é muito possível. Sim. Recomendações de filmes, filmes assim também menos conhecidos e até de áreas em que o terror não é uma cena Sim, tão para grande. trazermos aqui, sim. claro. Nós gostamos desse. Sim, de variar um bocadinho. temos sempre isso presente na nossa cena. Estamos sempre a ver coisas que ninguém lembra a ninguém. E acho que é isso. É. Sigam-nos, deixem aquele like, obviamente. A joinha. Sigam-nos também no Spotify, Apple Instagram, Podcasts, TikToks. TikToks. Bem, dislexia é complicado. Sigam-nos e tragam coisas novas para nós. Sim, E nós traremos para vocês. Até à próxima. um abraço.